paz, irmãos. Nós da Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Primavera gostaríamos de agradecer a você por participar conosco de mais um culto. Se você tem algum pedido de oração, não se esqueça de comentar aqui embaixo que estaremos orando no próximo culto durante a semana. Que Deus seja louvado em nosso meio e que tenhamos um excelente culto. Fala aí, irmão. Se inscreva no canal. Ativar o sininho. A like. A paz. A paz que excede de todo entendimento seja com todos vocês, casais abençoados de Deus. Paz seja convosco. Para nós é um prazer estar aqui para participar desse culto de casais e nós estamos muito felizes e esperamos que possamos trazer uma mensagem de bênção para o teu casamento, para que ele seja edificado em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção que Deus me deu, chama Coisa de Casal, canção divertida. Talvez você já passou por essa situação no seu casamento. Eu quero futebol, ela só quer novela. Eu pão com queijo, ela pão com mortadela. Reclama quando eu não seco o banheiro. Barulho secador esticando o cabelo. Eita mulher que gasta meu dinheiro, coisa de casal. Eu curto Thales, ela Oséias de Paula. Quer sair, eu quero ficar na jaula. Reclama que eu não vi que fez a sobrancelha. E ontem estava usando uma blusa vermelha. O que será que deu na sua telha? Coisa de casal. E apesar de ter toda essa diferença, Deus nos ensina a não viver com desavença. Homem e mulher na palavra se pensa pra ficar tudo legal. Nós somos crentes, mas aqui também namora. Passei a curtir mais, vem pra igreja e ora. Quando brigamos, vamos sem demora. Encontro de casal. O homem é assim, ó. O homem esquece a data do aniversário. Uma coisa de cada vez é sistemático. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. 100.000 palavras por minuto, eu não aguento. O ronco desse irmão é violento. Coisa de casal. Quando ela vai na festa, observa os detalhes. O homem nem percebe quem usava chale. Carrega em sua mente a caixinha do nada. Nem vê que a mulher está ali parada. E a patroa fica irritada. Coisa de casal. Mas apesar de ter toda essa diferença, Deus nos ensina a não viver com desavença. Homem e mulher na palavra se pensa pra ficar tudo normal. Nós somos crentes, mas aqui também namora. Passei a curtir, mas vem pra igreja e ora. Quando brigamos, vamos sem demora. Encontro de casal. Encontro de casal. Encontro de casal. Encontro de casal. Pá, 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 parará. É assim, glória a Deus. Mas só que essa canção, uma vez eu ouvi nessa versão aqui, como é precioso, né? Cordão de 3 obras, ninguém pode romper, né? Como é precioso. Ela diz como é precioso, irmão, mas nós vamos cantar aqui pro nosso cônjuge, né? Como é precioso, em vez de a gente falar irmão, a gente vai falar amor, tá bom? Amém. Como é precioso, amor, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andamos com Jesus. Expressamos o amor que o dia Ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu
aceitar e para te pedir, perdoa meu amor. Eu sou um com você, eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor é Deus. Aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Sou livre pra te amar. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu amor. Eu sou um com você, eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos. Cante a última vez agora com o seu cônjuge. Cante pra ele, pra ela. Vira pra ela e canta assim: eu sou um com você. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos compartilhar com vocês agora uma palavra, né, de encontro ao coração de cada casal. E nós sabemos que por mais que a gente pregasse aqui durante 1, 2, 3 dias, sempre tem assunto e sempre tem situações a resolver dentro de um casamento. Porque o casamento não é somente flores, né? A gente sempre encontra no meio do casamento alguns problemas. Às vezes eles vêm externos, mas às vezes eles surgem internamente mesmo. E o tema da mensagem que a gente vai abordar aqui é casais em meio à pandemia. Oh, glória. Eu sei que tem muito casal que viveu e está vivendo dias assim bem estreitos, bem cheio de medo, de problema. Eu li algumas pesquisas e a porcentagem de pessoas que procuraram saber sobre divórcio é gigantesca. Eu estava falando isso para o Júlio antes da gente vir para cá, que hoje eu li uma notícia que eu achei muito legal, de um casal de americanos que moram na Califórnia, e eles estão casados há 18 anos, mas o trabalho dele, ele trabalha com produção para surfistas, então ele nunca está em casa e sempre tinha dificuldade. Mas com a pandemia ele precisou se isolar, como todos nós, e ficou em casa. E ela disse que descobriu o quanto ela amava aquele marido e o quanto isso contribuiu para que o casamento deles fosse restaurado e fortalecido. Eu achei muito legal, porque a gente só ouve histórias ruins, né? Que as pessoas querem separar, que não estão aguentando mais o outro, e não deixa de ser uma verdade em alguns casos. Mas é muito legal quando você ouve uma coisa assim, né? De que alguém viu nesse período de isolamento, conseguiu encontrar no outro a razão para continuar casado. Isso é maravilhoso. Olha a Deus. E hoje a gente quer abordar esse tema, e eu ouvi há um tempo um pregador falando disso, e isso me chamou muita atenção, e eu gostaria de dar essa introdução para a gente lembrar exatamente, porque todo mundo já viveu o que eu vou dizer, em algum momento, em alguma situação, então isso tem muito a ver com o casamento. Nesse assunto que ele estava comentando, ele estava falando também com casais, e ele
abordou algo muito bacana. Ele disse assim, que ele morava numa casa, depois que ele se casou, por um período muito grande. E essa casa começou, ele mora na praia, e essa casa começou a apresentar um monte de problema. O primeiro deles é que ele viu que as vigas que sustentavam o portão automático e a garagem começaram a enferrujar. Ele disse, eu preciso ver isso logo, preciso arrumar isso aí. Mas ele foi deixando passar. E aí daqui a pouco começou a ter problema no banheiro, um dos banheiros, a privada quebrou, daqui a pouco a porta da sala já não estava fechando mais, a fechadura de outro lugar, ou seja, a casa que ele habitava com a família começou a gritar por sinais de estar sendo deteriorada pelo tempo, né? E ele habitava ali com todos aqueles problemas, mas não tomava uma atitude de alterar ou mudar aquilo lá. Bem, ele disse que depois de 3 anos vivendo nesse caos, a mulher dele falou, ou você arruma essa casa, ou eu vou ficar louca. E aí ele resolveu reformar. E para surpresa dele, ele gastou 30 mil reais para arrumar esses pequenos defeitos que foram surgindo ao longo do tempo e que ele foi empurrando com a barriga. E se você se olhar e olhar para isso, a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, vivemos isso, né? A gente vai deixando, tá dando para segurar. Eu lembro que quando eu era criança, e vocês talvez possam lembrar, a gente colocava um bombril na antena da televisão para pegar melhor, mas eu não sei se aquilo ajudava. Eu sei que quase todo mundo fazia isso. Era uma tal de gambiarra, né? E às vezes a gente está fazendo isso com o nosso casamento. Por quê? Se você for parar para pensar, a casa que a gente habita é um bem. O carro que você usa para ter com a sua família é um bem. Você escolheu, você adquiriu de alguma forma, com ou sem sacrifício, mas você lutou para ter aquilo, né? E é um bem. E o nosso casamento também é um bem. O nosso marido ou a nossa esposa foi alguém que a gente quis para si e foi casar e morar e ter aquele privilégio de habitar com aquela pessoa. Por que é que no meio do caminho, o bem tão precioso que é o seu cônjuge ou a sua casa ou o seu carro, a gente vai deixando para lá e vai deixando de fazer a manutenção? E sabe, esse momento agora que a gente está vivendo, dessa crise, nesse período de pandemia, ela só colocou uma luz ou um holofote naquilo que estava gritando e aguardando reforma que você não parou para fazer. Então, vocês já não conversavam mais, mas a pandemia deixou isso bem claro. Vocês estavam mais preocupados com o trabalho de vocês e a pandemia é que deixou isso bem claro. A culpa não é da pandemia, a culpa é da reforma ou da manutenção que estava gritando na nossa casa e a gente não fez. E aí depois a gente quer tentar consertar e acha que vai consertar com uma rapidez veloz. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais problemas você acumulou, mais trabalho vai dar. Você precisa pagar um preço. Ele disse que pagou 30 mil na reforma da casa dele. Mas eu achei interessante que ele diz, depois que isso aconteceu, eu disse para minha mulher, a partir de hoje nós vamos guardar 200 ou 300 reais por mês, porque toda vez que quebrar uma coisinha a gente vai arrumar na hora. O nosso casamento precisa ser assim. Assim que você identificar o problema, assim que você identificar o mal que está acontecendo ali, é o momento da gente parar e dizer, olha, isso não tá legal e a gente precisa resolver. Eu sei que às vezes um ou outro não vai querer na hora resolver, mas é necessário que a gente insista nisso, porque o nosso casamento é o bem maior que precisa de uma manutenção. Né, pastor Júlio? Verdade, tá falando de manutenção aí. Esse telhado aqui custa caro para mandar no cabeleireiro. Invista no telhado da sua esposa. Isso é de Deus. Fazer uma chapinha. Eu queria só ler um texto que está em Efésios, no capítulo 4, o verso é o 25, o 26 e o 27, que diz o seguinte: pelo que deixeis a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Isso que ele estava dizendo aqui, ele falava de uma santidade, de um compromisso que nós temos que ter um com os outros, né? Mas ele é muito forte dentro de um relacionamento. O perdão que é necessário, não dormir embirrado um com o outro. Você já ouviu isso diversas vezes, mas é necessário que o nosso ouvido fique apurado, porque às vezes a gente esquece disso, né? Eu quero conversar, bater um papo, e eu vou perguntar para o pastor Júlio algumas coisas. Viu, pastor Júlio? Posso? Manda. Pastor Júlio, como você pode resolver problemas familiares na pandemia? Diga aí para mim. Estou tentando. Como nós podemos? Então, existem ferramentas, né? Para que a gente possa usar no nosso casamento. Equilíbrio emocional é uma das ferramentas. Então, antes da pandemia, como você estava falando, né? Já tinha muito estresse, não tinha? Sim, Estresse, sim. ansiedade, muito trabalho. Então a pandemia ela potencializou isso e ainda jogou o camarada para dentro de casa junto com a mulher, né? Então quando ele falava assim, eu não posso ficar aqui porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer hora extra, agora já tem que trabalhar em casa. Então já não existia esse equilíbrio emocional, né, antes da pandemia. Então na pandemia precisa de muito mais capacidade de quais maneiras a gente pode, nós que temos acesso. A palavra de Deus fala do quê? Do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fé. Então, nós precisamos dessa questão, dessa capacidade emocional, desse equilíbrio emocional. É uma das ferramentas do equilíbrio emocional e a capacidade, né, de você conviver ali com mais paciência com o seu cônjuge. Então, dentro da pandemia, é necessário buscar esse equilíbrio. Porque, caso contrário, você quer, como você viu a pesquisa a respeito do divórcio, né? Sim. Pastor Júlio, outra coisa que eu ia te perguntar. No casamento, geralmente, ou grande parte, a gente sabe que precisa reconstruir, mas às vezes a gente não quer ir. Então, é possível reconstruir relacionamentos onde ambos escondem a sujeira debaixo do tapete? Eles precisam lavar a roupa suja. Como fazer isso? De que forma? Esses dois termos aí, né? Esconder a sujeira debaixo do tapete é algo que as pessoas fazem muito, né? Para fugir dos seus problemas. Sim. E esse termo lavar a roupa suja, né? É um termo importante, porque aí você vai trazer para dentro do casamento os problemas que tem, dialogar, parar de adiar, parar de esconder embaixo do tapete, parar de fugir dos problemas do casal, parar de levar no banho-maria, porque existem muitos casais que simplesmente vão vivendo dessa maneira que está. E quando existe a decisão de você lavar roupa suja, de você sentar com o seu cônjuge, capacidade de diálogo, a disposição, a vontade para dialogar, essas coisas vai fazer com que você pare de esconder embaixo do tapete. Porque existe um problema muito grave de você sempre achar que a culpa é do cônjuge, né? Por isso que dá problema no casamento. Então, para você reconstruir, né, a palavra certa é essa. Como ela usou na introdução da manutenção da casa, é possível sim reconstruir. Precisa ter disposição. Mesmo que haja disposição em uma das partes, porque a maioria dos casamentos existe uma cegueira que o inimigo coloca em uma determinada pessoa, e mesmo a pessoa que está certa, que está correta, ela tem como reconstruir também o casamento. Então é possível reconstruir sim. Nessa pandemia é possível reconstruir, parar de procrastinar, de jogar a sujeira para debaixo do tapete e lavar a roupa suja, dialogar, conversar. O problema é que a maioria dos casais geralmente não querem tomar essa iniciativa. É aquilo que a gente falou. É necessário pagar um preço.
né? E melhor que a gente possa pagar esse preço dividido ou diluído. Surgiu o problema, tentar resolver, surgiu outro problema, tentar resolver, do que fazer um acúmulo de coisas, de manutenções que são necessárias e não fazer. E aí o preço vai ser muito maior, vai ser muito mais caro. Melhor seria que a gente fizesse todos os dias a manutenção daquilo que a gente não gosta, não é verdade? A Bíblia diz que se alguém quer construir um edifício, ele tem que sentar primeiro, planejar. Sim. Então, infelizmente, em muitos cônjuges, não existe esse desejo, né? Então, aí é o papel do cônjuge orar para que apareça esse desejo, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que estão enfrentando problemas. E o casamento está tão deteriorado que não existe aquele desejo dele sentar, aquela vontade de planejar. E quando ele senta, através de oração, e decide planejar, tem como reconstruir isso sim. Com a força do Espírito Santo e com a força da sabedoria do Espírito Santo na vida das pessoas. Bem, pegando o gancho daquilo que você falou de adiar, de adiarem. Muitos casais procrastinam, né? Adiam essa reforma. Eles vão empurrando com a barriga, como eu falei. Se refugiam na TV, no celular, no trabalho. Como lidar com isso, pastor Júlio? Então, existe um problema também dentro do casamento, na minha opinião, que é assim. Um está com o celular no quarto, o outro está com o celular na sala, e na hora de assistir um programa de televisão, um assiste uma novela, a mulher assiste a novela e o marido futebol. A mulher assistir futebol com o marido não é uma opção na cabeça dela. De jeito nenhum. E já passou 20, 30 anos que ela não faz isso e não vai fazer. Então por que não a gente abrir uma exceção? Tudo bem, cada um tem o seu cantinho ali, é normal isso aí. Mas até que ponto a gente pode abrir uma opção de fazer aquilo que o outro gosta também? Né? Será que vai deixar a esposa feliz, o marido assistir a novela com ela? Eu sei que vai ser difícil para você, para mim. Esses dias eu fiz isso. Ele assistiu um pedacinho do Gênesis comigo. Foi difícil. Eu vou confessar, não, teve uma outra coisa que você fez que eu gostei. Olha aí. Então ele assistiu o filme A Bela e a Fera, irmão. Aí, a comigo Bela até Fera. o final. Aleluia. É difícil para nós, mas vale a pena. Então a mulher assistiu futebol com o marido. Tem essa particularidade. Só que o telefone celular, ele distanciou muito, né? Mas também existe o quê? A tolerância. Tem que existir tolerância, porque hoje em dia, mesmo que a gente tirar o celular da jogada, tirar a pandemia, a intolerância dentro do casamento, né? Às vezes um olhar, às vezes uma palavra. Então, existe um problema de intolerância que precisa ser superado, né? Então, todos esses exercícios da mulher assistir futebol, ela vai estar exercitando uma coisa difícil para ela. No momento que ela chatear você, marido, você fica calado, você vai estar exercitando a tolerância. Pode ter certeza que o mal para o seu casamento não vai fazer. Vai fazer bem para o seu casamento. Então, assim, porque geralmente, o que acontece no casamento? Para de mexer no celular, fulano. Você não só fica no celular. O que o fulano vai fazer? Ficar no celular. E você precisa da tolerância também. É claro que precisa de ceder e deixar o celular. Mas quando a gente não pode resolver um problema de uma maneira, nós podemos tentar, através do Espírito Santo, resolver de outra. Eu acredito que aqueles que cedem mais são mais beneficiados nesse momento no casamento. Aquele que tem mais tolerância, ele sempre é mais beneficiado. Sim, porque isso que você falou que a gente está falando de adiar, de empurrar com a barriga, de deixar as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. Tem gente que já desistiu de falar com o marido, com a mulher, quero ver você no celular e tal. E esse é um dos problemas. Mas existem outros que as pessoas permanecem fazendo. Por exemplo,
Faz muitos anos que eu não sei o que é colocar a mesa pra gente almoçar. Cada um pega o seu prato, senta em algum lugar. Então, todas essas coisas nos levaram a ficar longe um do outro. Dos filhos, do marido, não tem olho no olho, não tem conversa, não tem diálogo, não tem essa troca, né? E esse é um dos problemas que as pessoas estão deixando a desejar. Quando você vai reformar uma casa, por exemplo, geralmente ou não é a mulher que escolhe quase tudo? Não é? A mulher que pintado da cor dela, ela quer decorar do jeito dela, ela quer comprar um quadro, aí o marido fala assim, pô, eu queria tanto colocar não sei o que lá no banheiro, ela, não vem com essas presepadas não vai estragar o meu banheiro, porque não existe uma tolerância e um acordo entre os dois para viverem bem. Aí aquilo do banheiro chateia o cara. E aí, num outro dia, você quer trocar o sofá, ele sabe que precisa trocar o sofá, mas ele não vai trocar, por quê? Pra te pirraçar. Ela não deixou fazer aquilo no banheiro e eu não vou fazer isso também. Então, tudo isso vai juntando num saco sem fundo e todas essas coisas vão amargando o casamento. E aí a gente fala, agora na pandemia tá pior. Não é que tá pior, é que você simplesmente colocou um holofote em cima disso daí. E aí você percebeu o quanto era difícil. Não é, pastor? Essa questão da tolerância não é fácil. Não é uma coisa assim... vamos tolerar Mas é muito satisfatório. E aqueles que... Como o Espírito Santo está falando comigo nessa palavra de tolerância. E aqueles que fizerem isso, eles vão ser beneficiados, né? Tem um livro chamado Desafio de Amar, que mostra o filme da Prova de Fogo. Foi isso que acontecia. Se nós não tivermos tolerância nas coisas simples, jamais nós vamos ter no nosso casamento tolerância que aquele marido teve naquele filme. Quem assistiu, quem não assistiu, vou dar um spoiler aqui. A mulher pintava e bordava e ele perdoava, fazia jantar, ia lá, menosprezava, ela queria acabar o casamento. E ele é um livro que você faz por 40 dias, exercitando a paciência, exercitando todas as coisas que a palavra de Deus diz. Então, tolerância não é algo tão simples assim, mas só que nós precisamos começar a meditar e agir em cima disso. É um desafio para que o casamento possa ser reconstruído na pandemia, porque se não existe tolerância com as coisas simples, com a toalha, imagina se a pessoa diariamente estiver fazendo alguma coisa que te prejudica diretamente, aí é o fim do casamento mesmo. Então, é necessário a gente exercitar isso aí. Amém. Pastor Júlio, agora, última pergunta. Como criar tempo de qualidade com todos em casa? Eita! Nesse tempo, como que a gente cria tempo de qualidade? Eu ouvi uma frase do Agostinho, né, que ele falou assim, Santo Agostinho falou assim, fuja para dentro de si mesmo. É forte essa frase. Porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. Então, é muito difícil. Como eu respondi na primeira pergunta, as pessoas estão estressadas, as pessoas querem conhecer o mundo, querem viajar. Através da internet tem acesso ao mundo inteiro e querem ficar na internet, no celular, mas não conhece a si mesmo. Então, para você poder ter tempo de qualidade com o seu cônjuge, você que não tem filhos, ou você que tem filhos também, você precisa estar bem em você mesmo, você precisa fugir para dentro de você mesmo. Porque senão você não vai conseguir se aproximar. Você já ouviu aquela frase, nem eu me aguento, eu olho no espelho e não me aguento. Mas por que a gente não se aguenta? Porque a gente procura, como Santo Agostinho, ele deixou todas as coisas para seguir a vida religiosa, e ele falou essa frase com tantas outras frases conhecidas, que é tremenda, né? Fuja para dentro de você mesmo. A gente quer fugir, quer colocar a culpa nas pessoas, porque problema, não existe problema. A gente cria. Quer um exemplo? Adão e Eva. Adão tinha IPVA de cavalo para pagar? Não. Tinha IPTU de árvore para pagar? Não. Tinha cartão de crédito para comprar fruta? Não. Ele não tinha problema. Eles não tinham problema. Mas quando você deixa o pecado entrar, quando você quer arrumar pelo em ovo no casamento, eu e você não somos nada melhor que Adão, não, viu? Eu não estou falando, não é o sujo falando mal lavado, porque nós somos todos do pecado, tá certo?
Nós somos igualzinho a ele. Quando a gente tá tudo bem, nós quer encontrar um problema, que não tem. Não existe problema. Para que a gente tenha tempo de qualidade com a nossa família, a gente tem que parar de criar problema, tem que parar de ficar olhando para o pecado. E aí a gente vai conseguir. Então, quando a gente não se aguenta, se nem eu me aguento, meu filho vai aguentar, minha esposa vai aguentar, eu não vou querer me aproximar. Eu acredito que tem sim como criar tempo de qualidade, mas eu acho que é primordial, né? Esse controle emocional, se conhecer você mesmo, se respeitar também, se dar uma folga também. Tem pessoas que são extremamente... Tem mulheres que são a doida da faxina, tem homens que também não ajudam a mulher a lavar a louça. É só o sangue de Jesus. Conta aquela piada depois. Não, eu vi na televisão ontem uma mulher perguntando assim, né? Nessa pandemia você tem duas opções. Aí ela fala assim, opção A, escreve na tela assim, opção A, ficar na sua casa com a sua esposa, filhos e sogra. Aí ela fala, opção B, opção B, opção B. Opção B. Ela nem termina de falar e fala opção B. Não, então, mas a nossa casa, ela precisa ser um pedacinho do céu, mas para isso acontecer, eu preciso acreditar nisso, né? Eu assisti um filme, eu acho que era Santo Agostinho também, eu acho que eram os pais dele. O pai dele era alcoólatra, batia na mulher, mulherengo, era um traste. E a mãe era religiosa. E aí quando o pai estava no leito de morte, o pai falou assim para a mãe, fulana, eu fui ruim com você, né? Aí ela falou assim, não, você não foi ruim não, você é ruim, mas eu te amo do jeito que você é. Diga se não era uma santa mulher de Deus. Nós precisamos ter isso, que Jesus coloca isso dentro de nós, para que a gente... Veja bem, quando você olhar para o seu cônjuge, porque quando Adão olhava para Eva, o que ele via? Ele via Deus, porque não tinha pecado. Ele não via nudez. Ele via imagem e semelhança de Deus, a pureza. Aí passa 2, 3 anos de casamento, você olha para sua esposa, vem o pecado. Que Adão? Deus falou assim, Adão, quem falou para você que você estava nu? Deus não falou assim, o que a mulher fez para você? Deus ajudou Adão a assumir a responsabilidade dele. Falou assim, Adão, quem te falou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Deus estava fazendo uma pergunta direta para ele. Foi a mulher. No casamento, a gente fala assim, a pandemia está ruim para mim por causa da mulher. Quando depois do pecado, ele começou a ver os defeitos. Por que a gente, quando a gente vê um feto, a gente fala, olha, é Deus. E quando a gente vê a esposa falar, não é Deus, não. Olha para sua esposa e fala, olha, é Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ame ela, ame o seu marido como se estivesse olhando para Deus, para a criação de Deus. Mesmo que ela seja uma pessoa difícil como o pai do Santo Agostinho, ela falou, não, você não foi ruim, não, você é ruim. Mas eu te amo do jeito que você é. Então, que Deus ele tenha misericórdia nas nossas vidas, que a gente possa compreender isso aí, né, na pandemia. E outra coisa que eu costumo falar, na pandemia você vence tudo isso, quando passar a pandemia vai ser só love, porque no mais difícil você já vai vencer tudo isso, quando tiver no fácil você vai vencer também. Mas se você não exercitar essas coisas, tanto na pandemia quanto fora dela, aí é o fracasso no casamento. E tomando de novo aquele relato que a gente fez e aquela comparação a respeito da manutenção, ela é necessária. Às vezes você vai dizer aí para mim, pastor, a senhora não mora lá na minha casa para saber como é meu marido, como é minha mulher, é fora de cogitação ela sentar ou ele sentar para a gente tentar se ajustar. Mas é necessário. Você sabe o que a maioria das pessoas tem feito? Elas olham para a casa que está precisando de uma manutenção e elas dizem assim, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia vender essa casa, pegar o dinheiro e comprar um apartamento novo. Aí a gente não precisa arrumar, né?
A gente não arruma nada, vende a casa e vai morar num apartamento novo. Mas se você for relapso com o teu casamento, como você vai ser com o apartamento, daqui a pouco ele vai precisar de manutenção outra vez. Então não é trocando de cônjuge, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, que você vai mudar a história. É trocando o seu pensamento, entendendo que não é Deus que vai descer lá do céu, uns anjos com o cabelo cheio de purpurina e dizer para você, olha, toma essa direção. Não, não é isso que vai acontecer. O Senhor já se revela a nós e nós sabemos que temos a fórmula certa para fazer isso. Às vezes olhando para nós e dizendo, poxa, você não está sendo legal aí, hein? A gente tem que se reconhecer errando também. Às vezes eu estou danificando algo no coração do meu marido ou da minha esposa e estou achando que estou bem na fita. Comigo é assim, tomar lá da cá. Não, a gente precisa aprender a voltar ao primeiro amor e respeitar as diferenças, respeitar a forma de viver e tentar se ajustar. Eu vou ler só para encerrar aqui, Colossenses, no capítulo 3, o verso 12 e 13, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que se encher nas nossas entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Para quem? Para os nossos, né? Deus está falando aqui, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glória a Deus. A partir do momento que eu quero que o Júlio me perdoe e me respeite, eu preciso fazer a mesma coisa com ele. A partir do momento que eu quero que ele me perdoe por alguma coisa que eu feri ele, eu preciso aprender a perdoar ele quando ele me ferir. Isso é manutenção. É começar a aprender a viver com o outro. Tem uma dinâmica que eu quero fazer com os irmãos e ela tem muito a ver com isso. Quando você pega uma folha de papel sulfite branco, faz de conta que isso aqui é o seu casamento. Ela faz um barulhinho, não faz? Quando a gente sacode ela. Mas eu vou pedir para o pastor Júlio falar algumas ofensas para mim. Qualquer coisa que ele quiser fazer. E aí a gente vai fazendo essa dinâmica. Pode começar, pastor. Você não presta, eu não aguento mais você não vale nada. Você é a pior mulher que tem no mundo, no Brasil, no universo. Eu não suporto você não presta. Não quero olhar nem pra sua cara. Ficou ruim, não ficou? Agora o pastor Júlio vai me pedir perdão por tudo isso que ele falou comigo. Ou seja, começar o processo de uma manutenção de algo que a gente fez, de algo que a gente não está fazendo. Vamos lá, pastor Júlio, vai falando. Tô convertida. Você é linda, me perdoa. Eu falei aquelas coisas pra você, eu tava nervoso. Me perdoa, não é nada daquilo que eu te falei. Você é linda, maravilhosa. Você é uma pessoa muito importante. Você presta assim. Te amo. Ai, a gente olha para a folha, irmãos, e ela continua sendo uma folha de sulfite branca. Ela permanece sem nenhum escrito, nada disso. Mas a gente vê que ela tá o quê? Amassada. Por mais que eu faça assim e tal, ela não é a mesma. Não é mais a mesma, né? E até o barulho dela não ficou igual. Isso é um casamento quando só existe intrigas, problemas, dificuldades. Vai chegar um ponto que não vai ter mais o que amassar, porque a folha vai se desfazer. E às vezes a gente não está olhando para aquilo que a gente está ferindo o outro. E o coração do outro está mais ou menos assim. O que a gente precisa fazer? Mesmo tendo se magoado, mesmo tendo tido um casamento cheio de problema, mesmo tendo acontecido outras coisas no casamento. Tem gente que já viveu o adultério no casamento, tem gente que já viveu diversas coisas. Mas se você tiver
a luz do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, ainda que tenha amarrotado tudo, tem jeito para você. Tem jeito para mim, tem jeito para o meu casamento, tem jeito para o nosso casamento. Nós não somos perfeitos. Eu e o pastor Júlio, por exemplo, não somos. 27 anos, irmãos, não é brinquedo não. Já teve muito problema aqui. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ajudou a alisar as coisas que a gente praticou e que não eram muito legais. E é assim que o Senhor vai fazendo no nosso casamento. Isso é importante também para a gente prestar atenção, né? Quando o outro sinaliza, não faz isso que eu não gosto. Porque a Bíblia diz que quem ia ferir a sua própria carne? Quando a gente está fazendo isso com o cônjuge, através de palavras ou de atitude, quando o outro está sinalizando para a gente não fazer aquilo que ele não gosta, e a gente continua fazendo, então a gente está ferindo, né? A gente está amassando, e a gente está amassando a si mesmo, porque a gente está fazendo mal para nós mesmos. Então é necessário a gente refletir e a gente deixar de amassar, né? É verdade. Para preservar, porque esse casamento aqui não está perdido, mas está amassado, está ferido. E aí, essa pessoa que foi ferida, ela tem que fazer um caminho mais comprido ainda para ter um tempo de qualidade, para ter um perdão. Então, é como o povo de Israel que ficou rodando ali, coisa que era para eles chegar rapidinho, ficaram 40 anos rodando por causa de pecado. Amém. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente espera que você possa ter, você que vai assistir esse vídeo, que você possa ter esse tempo de reflexão, de olhar para você, como o pastor Júlio citou, olhar para o seu cônjuge. Vale a pena investir no casamento, vale a pena a gente ter um tempo para parar e analisar, olhar a obra por completo e dizer, não, a gente precisa fazer uma manutenção, vamos começar agora. Começa aos poucos, vai devagar, não precisa pressa, mas desde que você faça, porque o Senhor quer restaurar casamentos, amém? A gente vai orar agora, mas como eu falei de Adão e Eva, que acabou aquela harmonia por causa do pecado, e muitas mulheres falam assim, por que Eva foi pecar? Não, Deus responsabilizou Adão, responsabilizou Eva, e até a serpente que coloca a culpa em nós para nos acusar perante Deus. Da mesma maneira que Adão falhou ali, existem pessoas que pensam, no casamento não tem mais jeito. O pecado entrou, mas Jesus mandou o segundo homem, mas Deus mandou o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Amém. Que dá jeito para tudo, que dá a vida eterna para nós. Então o casamento tem jeito sim. Se você tiver com dificuldade no seu casamento, Deus ele quer restaurar totalmente, é totalmente possível, né? Na cabeça de um cônjuge que de repente que nem sabe que o outro está querendo desistir. Porque como pastores nós enfrentamos esses problemas. Mas Deus vai restaurar a sua vida, o seu casamento. Eu creio, em nome de Jesus. Tá bom? Nós vamos orar aqui com vocês. Talvez seu casamento esteja assim, nós queremos orar por ele. Vamos orar, pastor Júlio, por favor. Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé agora com esses irmãos. Pai querido, a tua palavra é a verdade. Que diz que o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Que diz que seja estimado por todos um casamento sem mácula. Que Deus zela pelo casamento, pela família. Esse mesmo Deus que criou, restaura, também transforma. Se há alguém, Senhor, sem esperança, se há alguém com dificuldade, nessa pandemia ou até antes da pandemia, se há alguém, Senhor, que está sofrendo nessa área do casamento, no romantismo, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha continuar abençoando o meu casamento da pastora, casamento de pastores, que não deixe nenhum dardo inflamado, marido no vinho, contra a vida dos pastores, dos servos de Deus, as pessoas que estão assistindo esse culto, que o Senhor possa abençoar essa família agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, viu? Deus abençoe, fica com Deus, valeu demais.